Boa tarde, galera. Somos do podcast Pescar. Meu nome é Jennifer. Meu nome é Jorge. E hoje estamos entrevistando a professora Simone Jurado. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar podendo participar do podcast do Projeto Pescar. E eu estou aqui justamente para falar um pouquinho da minha trajetória pessoal e também um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês. Eu sou Simone. Eu sou Simone Jurado, sou natural de Avaré, moro em Águas de Santa Bárbara há mais ou menos 5 anos. Tenho uma filha de 17 anos e sou casada. Você nasceu em Avaré? Você morou quanto tempo em Avaré, assim mesmo? Eu morei em Avaré 45 anos. E como que foi a vida lá em Avaré? A minha vida em Avaré era muito boa, eu sempre estudei bastante, trabalhei bastante, mas o meu atual marido, ele me conhecia na infância, de vista. E há 7 anos atrás, ele entrou em contato comigo, fomos tomar um suco, me pediu em namoro, e aí nós nos casamos e eu vim para Águas de Santa Bárbara. Tudo através de um suco. Tudo através de um suco. Nossa, bem... A gente tá nesse suco, bem... Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver, exatamente. E você é muito feliz com ele? Sou muito feliz, eu tenho uma família. Eu acho que a família é a base de toda a estrutura de uma pessoa. Tudo começa dentro do seio familiar, né? A segurança, a harmonia, o amor. E a partir daí é que uma pessoa que tem uma família estruturada pode prosseguir com seus projetos e ser bem-sucedido. Então, hoje, a família ela é algo muito importante na vida das pessoas. Fundamental, né? Para você, é como se fosse sua base. Tudo depende da família, praticamente. Na verdade, a família deve ser o seu porto seguro. A família incentiva a gente a motivar, a fazer as coisas que se fazem. Até no meio de serviço, né? A família incentiva a gente a trabalhar nisso, a trabalhar no que a gente gosta. Aliás, o que você trabalha, Simone? Bom, atualmente eu sou contadora, sou professora universitária, sou bacharel em Direito, sou especialista em Gestão Financeira e Controladoria, mas atualmente eu trabalho na área de Ciências Contábeis e também na área da docência. Eu também sou assessora da Câmara Municipal da Presidência de Águas de Santa Bárbara, né? Quando eu vim para Águas de Santa Bárbara, eu vim somente com a finalidade realmente de me casar e constituir minha nova família. Mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar, gosto muito de ensinar, eu acabei desenvolvendo minhas atividades nessas duas áreas, na área contábil e na área da docência, do ensino aqui em Águas de Santa Bárbara e na região. Bom, os projetos sociais, eles são de extrema importância para as nossas vidas, principalmente para as nossas comunidades. E eles podem ser de ordem pública, de ordem privada, mas eles precisam da participação das políticas públicas. De que forma? Onde as políticas públicas, elas apoiem os projetos independentemente de eles serem de ordem privada. Né? Na verdade, essa composição ela é uma união entre a sociedade, as entidades públicas e as entidades privadas. Por quê? Porque só assim, com essa junção, com essa união, com essa participação, cada um dando a sua parcela de colaboração, é que os projetos se tornam exitosos, bem-sucedidos. Então, eu acho que a participação das políticas públicas são essenciais para os bons resultados dos projetos sociais, sim. Nós fazemos parte do Projeto Pescar e também é uma parte de projeto social que envolve os adolescentes e tudo mais. Como que é a sua participação dentro do Projeto Pescar? Sim, na verdade, a minha participação é juntamente com o Núcleo de Apoio e Combate ao Abuso e Violência Domésticos. Esse núcleo de apoio, eu fui idealizadora dele. Nós somos um grupo de amigas e de profissionais que atuam na área no combate à violência. Não só no combate à violência, mas na participação em projetos sociais, inclusive no Projeto Pescar.
O ano passado, eu tive a honra de conhecer a educadora Tamires, onde ela nos fez um convite para estarmos participando das atividades do Projeto Pescar. E o núcleo prontamente aceitou esse convite. Então, este é o nosso segundo ano que nós trabalhamos nas atividades do Projeto Pescar. De que forma que nós colaboramos? Nós trazemos profissionais de diversas áreas para estar demonstrando e mostrando como que são as profissões, o que elas tratam, para quê? Para que os alunos do Projeto Pescar possam conhecer mais profundamente todas essas atividades. E também nós temos parceria com o Centro Universitário UniFSP, que é nosso parceiro oficial, e o sucesso do núcleo, graças a Deus e também ao apoio integral do Centro Universitário UniFSP, que também tem o objetivo de abrir as portas para que todos possam estudar. Falando um pouco sobre o seu núcleo, você falou que você é uma das fundadoras. Assim, o que mais te incentivou a fazer esse núcleo de apoio? Na verdade, o que mais me motivou a idealizar o núcleo, a fundar o núcleo, juntamente com as minhas parceiras, foi exatamente a experiência no combate à violência que eu tenho, né? Por alguns motivos de ordem pessoal e alguns outros de ordem profissional. Então, isso me deu condições, né, e motivação para que nós fizéssemos e desenvolvêssemos um trabalho na área do combate ao abuso e violência domésticos. São mais ou menos quantas pessoas que trabalham assim, junto com a senhora e com outras pessoas além do núcleo? Na verdade, nós temos um conselho deliberativo de aproximadamente 20 mulheres, né? Cada uma dos seus municípios, das suas especialidades, e que se uniram ao trabalho do núcleo justamente para estar formando esta equipe que desenvolve esse trabalho de acolhimento, de palestras, de prevenção em toda a nossa região. Assim, seu trajeto profissional foi bem grande, assim, né? Sua trajetória, bastante profissões, muitas, e parece que eu contei foi 6. Não sei, mas eu acho que foi mais ou menos isso. E eu fiquei impressionada, assim, muita profissão. E qual, assim, que você mais gostou de trabalhar, mais teve vontade, falou assim, esse aqui eu nasci com isso. Na verdade, tudo que eu faço eu me identifico muito, porque eu faço com muito carinho, com muita dedicação, né? E procuro fazer com excelência mesmo. Acho que isso é super importante quando nós assumimos alguma responsabilidade. Mas o que eu mais gostei foi a área do ensino, da docência, professora. Tem alguma história aí para contar para nós sobre ser professora? Tem várias, né? Mas eu trouxe para vocês aqui um exemplo que aconteceu comigo, né? Então, eu iniciei uma turma de ciências contábeis e no primeiro dia de aula, ao me apresentar, quando eu falei o meu nome, o aluno ficou muito incomodado, muito inquieto. E eu continuei dando aula, mas eu fiquei também invocada. Por que quando eu falei que o meu nome era Simone Jurado, ele ficou inquieto, né? E ao final da aula, eu me dirigi até ele e falou, me apresentei novamente, ele também se apresentou, né? Ele era do município de Paranapanema. E aí eu perguntei a ele, por que quando eu me apresentei você se espantou e ficou incomodado o tempo todo durante a ministração da aula? Ele disse, quem é a dona Carmen Jurado? E eu respondi, é minha mãe. Ele falou, não acredito, a sua mãe foi minha professora. As duas professoras. Então eu fiquei muito contente, né? É uma situação, um acontecimento que me marcou na docência, né? E depois disso, todas as turmas que eu ministrava aulas e que eu sabia que a minha mãe tinha passado também na docência pelos municípios, eu consultava os alunos e a maioria deles, a minha mãe também tinha dado aula para eles, né? Então, muito legal
essa situação de geração para geração dentro do ensino, né? E sua mãe era professora assim, de faculdades ou professora de escola Não, pública? a minha mãe era professora de escola pública. Mas a minha mãe tinha um legado deixou um legado e tinha um chamado muito grande. A minha mãe foi diretora e ela abria as escolas, ela formava as escolas, né? Principalmente nas áreas rurais. Então eu cresci vendo a minha mãe a realizar o trabalho dela com muita excelência, ser muito corajosa, porque era uma época, isso há 40 anos atrás, né? 40, 50 anos atrás, e uma época muito diferente dos dias de hoje, mas a minha mãe foi muito corajosa e ela abria, e ela ajudava a comunidade, e ela participava dos projetos sociais, e ela exigia das políticas públicas. Então eu cresci nesse meio. Talvez até seja por isso que eu gosto tanto da educação, né? Que era quase igual a gente está falando agora um pouco sobre família, sobre ser a base da gente. Você praticamente seguiu alguns passos da sua mãe. Foi seguindo. Qual foi a base principal, né? Para manter o equilíbrio? Professora, porque ultimamente é uma geração que professor é uma coisa que a maioria não quer, é difícil. E é legal ser professora. Assim. Eu não tenho consciência com adolescente nem criança, mas deve ser uma coisa muito legal ensinar outro ser humano a ser alguém. Olha que trabalho. Transferir conhecimento, né? Exatamente, olha, deve ser Tem que ter bastante amor a fazer isso. muito difícil. Com certeza, mas eu particularmente gosto demais. Se aprofundando assim sobre sua mãe, como foi sua infância com ela? Então, na verdade, a minha infância, ela não foi nada fácil, né? Eu gosto de falar e não tenho nenhum constrangimento, por quê? Para que as pessoas saibam que, independente do lugar e dos acontecimentos que ocorreram na sua infância, na sua vida, você pode traçar um novo caminho para si próprio, né? Então, a minha infância foi difícil por quê? Porque o meu pai, né, na época ele era alcoólatra, e eles se separaram. Ele se separou da minha mãe aos 8 anos, quando eu tinha 8 anos de idade. E, na verdade, nós fomos imediatamente acolhidos pelos meus avós, e eu passei um grande período da minha vida distante do meu pai, né? Então, naquela época, há 43 anos atrás, uma criança, filha de pais separados, era discriminada, né? Porque não existia muito. É muito diferente de hoje. E os meus avós, que eram pessoas muito cultas, muito trabalhadoras também, eles, conhecedores disso, eles me acolheram de uma forma com a qual eles traçaram todo o meu futuro, né? Eles planejaram o meu futuro. E planejavam mesmo, conversando diariamente, me conduzindo, me protegendo, me blindando, para que eu não passasse, para que eu não sentisse por aquela discriminação, pelo abandono, pela rejeição, né? Então, embora a minha infância foi muito difícil, eu tive que me submeter a 9 cirurgias, né? Eu fui muito feliz, porque eu tive grandes exemplos, que foi dos meus avós, da minha mãe, inclusive do meu pai, porque o meu pai também superou esse grande problema que existia na vida dele, e hoje nós somos uma família completa. Fala um pouquinho pra nós sobre sua cirurgia, como foi, o que Então, eu tive que fazer algumas cirurgias, a maioria delas, né? Por questões de doença mesmo. Eu tive uma apendicite, eu tive pedra na vesícula, eu nasci com uma costela cervical a mais, então eu tive que retirar essa costela, porque ela atrapalhava a circulação do meu braço, entre algumas outras, né? Mas o que eu gosto de falar, porque tudo isso, todos esses desafios, né, serviram para mim como força e exemplo de superação na minha vida, né? Se hoje eu estou aqui, foi graças a Deus, graças
ao ensino, à educação, à escola, né? Por isso que eu amo tanto ensinar e a educação, porque foi também através da educação que eu recebi toda essa estrutura, essa base, e a minha família, né? Que eram pessoas muito humildes, mas pessoas honestas e que não desistiam. Agora, assim, falando um pouco sobre o passado, as coisas, vou falar um pouco sobre, você tem alguns objetivos que você quer, tipo um sonho, que ainda você não conseguiu alcançar? Você tem algum ainda? Então, eu tenho vários projetos de vida, né? De ordem pessoal e também de ordem profissional. Mas os profissionais, eles estão totalmente voltados justamente para o ensino e para os projetos sociais. Eu tenho muita vontade de montar uma fábrica de sabonete, né? Com a água de Águas de Santa Bárbara, esse é o meu sonho, né? E promover, gerar empregos, principalmente para os jovens e para as mulheres, né, que não trabalham e que precisam ter uma profissão e uma renda. Então, esse é um dos meus projetos, né, que é o meu grande sonho. Não esperava que falar fábrica de sabonete. Falando com o seu professor, gestão municipal, a gente fez aqui do núcleo, aí fala de sabonete. Fábrica de sabonete. Mas o núcleo vai estar diretamente ligado. Porque nós temos uma água maravilhosa, né? No município de Águas de Santa Bárbara. E eu estou estudando sobre o assunto, né? Eu estou aprendendo sobre a fabricação de sabonetes e eu me interessei muito e é algo que, além de ser de fácil aprendizado, é também algo que as pessoas conseguem se desenvolver nesse setor, né? Então... Mas esses são projetos, né? Como você diz, sonhos, né? Lógico, né? Um pouquinho de esforço ali, então ali, às vezes vai ser na E, deixa eu perguntar, você tem sonhos de viajar para algum lugar, conhecer algum lugar, expandir o núcleo em algum outro lugar? Assim, com o núcleo eu tenho um sonho de expandir para outros estados, né? Como nós estamos em conversação com o estado do Paraná e de Pernambuco, né? Tem uma juíza no estado de Pernambuco que está interessada na realização das nossas atividades, no modelo, né? E também no estado do Paraná. Então, eu pretendo sim. E um lugar que eu tenho vontade de viajar fora do Brasil é para a Espanha, né? Porque eu tenho descendência espanhola, então eu gostaria muito de conhecer a Espanha. Deve ser. Assim, Simone, eu queria conhecer um pouco mais sobre, internamente, sobre o núcleo. O que é um núcleo? Certo. O núcleo, ele é um grupo, né? Ele ainda não está formalizado, nós já estamos também nos preparando para formalizar, porque entendemos que isso é importante. E ele é um núcleo de apoio, ele é um apoio para as vítimas de violência doméstica. Pois bem, nós temos um protocolo, né? Esse protocolo, ele funciona em 4 etapas. Qual que é o principal objetivo do núcleo? É acolher a vítima e afastá-la do risco iminente de morte. Então, nós temos 4 etapas: a recepção da informação, o acolhimento da vítima, a condução das providências que essa vítima ela tem que tomar e a última parte que eu gosto muito, né, quando a vítima chega até ela, que é a transformação. Na parte da transformação, nós auxiliamos as vítimas a procurarem um emprego, a se estabelecerem profissionalmente, a terem as suas casas, a cuidarem dos seus filhos. Então, basicamente, ele é um trabalho de apoio. Nós jamais interferimos na decisão das pessoas. Quem vai decidir que rumo vai tomar, ou se vai permanecer nos seus lares, ou se vai permanecer com o seu companheiro, é a própria vítima. Mas nós auxiliamos, se ela tem vontade de sair da violência, se ela tem vontade de se transformar, de transformar a sua história em exemplo de superação, o núcleo dá esse total apoio. Então, seria apoio também psicologicamente, sim, as pessoas têm. Então, dentro do núcleo tem alguma
psicólogo, Sim. uma terapeuta que ajuda. Além dos profissionais que caminham conosco nessa atividade, nós temos o centro universitário, né? E lá no centro universitário nós temos a coordenação da psicologia, a coordenação do curso de direito, né, pelos juristas, a coordenação da fisioterapia, da odontologia, da biomedicina, que dá este total apoio a todas as necessidades das vítimas do núcleo. Então, por exemplo, se nós acolhermos uma vítima e ela precisa de um tratamento psicológico, nós temos condições de encaminhá-la e realizar esse tratamento psicológico no centro universitário. Agora, falando assim, para quem está nos assistindo, assim, para a pessoa conseguir falar com isso, tem algum site? Como que a pessoa... Nós temos o Facebook e nós temos também o Instagram, né? Sou eu que acompanho todas as mensagens, informações, e eu também disponibilizo o meu contato sempre, né? Eu sempre disponibilizo. E assim, para quem está nos assistindo, como que é o nome do Instagram? Só para vai que a pessoa quer, né, precisar de uma ajuda. Isso, underline, núcleo de apoio e combate ao abuso e violência domésticos, e no Facebook, núcleo de apoio e combate ao abuso e violência domésticos. E o meu Facebook é Simone Jurado e o Instagram é Jurado Soluções Empresariais. Então, galera, não fiquem calados, procure ajuda, peça ajuda que precisar. A Simone aqui é um exemplo que, se precisar dela, precisar de um apoio, a Simone está aí, ela já está disponibilizando para nós que precisamos, para qualquer pessoa que precisa, o site. Então, gente, não fique calado, entre em contato. Pedindo ajuda anonimamente. Bom, primeiro que assim, olha, toda pessoa que tem o conhecimento que alguém está sofrendo violência doméstica deve denunciar, né? Tem como ser denunciado de forma anônima, né? Tem 180, que é um telefone onde a pessoa pode fazer essa denúncia, né? E também ela pode procurar as autoridades policiais, né? As autoridades policiais e fazer essa denúncia de forma anônima. Tem como fazer isso. Isso não há problema nenhum. Por quê? Porque às vezes as vítimas não têm coragem, por uma série de motivos, né? Às vezes depende, né, não tem independência financeira, não tem condições de sair daquela situação, tem medo, né? Então ela acaba não denunciando, passando por isso. Nós temos conhecimento de muitos casos, né, de vítimas que passaram anos sofrendo a violência. Mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode fazer sim essa denúncia de forma anônima, inclusive para o núcleo. E quando envolve crianças? Com certeza, é um caso mais delicado. Né, que nós sempre contamos com o apoio, né, do Ministério Público, da Infância e da Juventude, do Conselho Tutelar. Por isso que eu sempre digo a importância do apoio também das políticas públicas. E nós sempre contamos com esses órgãos públicos para que eles possam nos dar aporte, porque o nosso trabalho é de acolhimento e de apoio, né? Agora, os outros órgãos também têm que cumprir com o que está previsto na legislação vigente, não só defendendo os direitos da pessoa, mas também como da criança, do jovem e do adolescente. E existe lei, né, agora, a Lei Maria da Penha, que não serve só para mulher, né? É porque veio um homem com coragem de chegar e falar, eu acolhi de uma mulher. A Lei Maria da Penha serve para homem, não serve? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos, dentro do centro universitário, um trabalho que é realizado com o agressor. Por quê? Porque o nosso objetivo não é jamais condenar alguém. O nosso objetivo é trabalhar com causas que são extremamente importantes para a boa convivência e harmonia na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, o agressor também é importante para nós. Cuidar do agressor, né? E de que forma esse projeto acontece? Esse projeto, o agressor é recebido no centro universitário, é uma parceria de um projeto com a Polícia Civil, e ele passa um período lá recebendo informações, sendo cuidado na parte psicológica, na parte nutricional, na parte
enfim. E ele finaliza esse curso com um certificado. E esse certificado ele pode usar apresentar junto aos seus processos, né, demonstrando que ele está procurando ajuda, melhorar, porque muitos agressores ele tem todo um histórico de infância também. Então tem agressor que descobre no projeto que agredir não é uma forma de amar, de demonstrar carinho, e sim uma violência. Mas o que acontece? Eles aprenderam nas suas infâncias porque eles só viam violência. A maioria dos agressores geralmente tem uma infância assim, foi só criado com violência, com briga, muita questão, muita briga entre o pai e a mãe, a criança vendo, e assim ela foi criando uma estrutura em cima daquilo, porque eles não querem só aquilo que... É um padrão, né? É sempre aquilo, só... É um ciclo, né? Se você não quiser melhorar, sempre vai continuar passando de geração em geração. Apenas você tem que ter o incentivo de você mudar. Você que tem que tentar mudar. O agressor nem sempre é o culpado de ser o agressor. Às vezes, a senhora falou, a infância, às vezes incentiva muito isso. E é por isso que tem a psicologia também para ajudar, né? Exatamente, né? A saúde mental. Eu mesma vou fazer psicologia. Muito bom. Eu quero fazer psicologia, mas não quero ter apenas, como eu falei hoje com a Tamires, eu não quero apenas ter um diploma em psicologia. Eu quero ter doutorado em psicologia. Muito bem, Quero parabéns. ser doutora em psicologia. Super apoio. Isso? Jennifer Rezende. Psicóloga. Doutora Jennifer. Muito bem. Quero participar da sua formatura. Se Deus quiser. Dependendo já faz amizade com O núcleo já entra no ramo do serviço. Aliás, falando do ramo, como você chegou a ter esse ramo? Entrar em violência e abuso doméstico? Como você conseguiu entrar nesse ramo? O que Durante a minha trajetória na docência, né, lecionando esses 12 anos, eu atendi muitos alunos, muitas alunas que sofriam violência doméstica, né, dentro dos seus lares, né? Então eu resolvi trabalhar, né, montar esse projeto social, atender, para que as pessoas tenham um ponto de apoio e um ponto de socorro mesmo. Principalmente porque hoje nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade que a violência ela está em todas as partes, né? Ela está na rua, ela está nas casas, ela está nas escolas, e nós não podemos permitir isso. Nós precisamos se organizar, né? Se cada um fizesse um pouquinho e a sua parte, com certeza essa situação estaria melhor. Então, os alunos, a minha experiência e tudo aquilo que eu fui identificando na minha trajetória profissional me levou a entender a importância de tratar desse assunto como um grupo organizado, como sociedade. Então foi através dessa percepção que eu tive a iniciativa, né? E também porque esse projeto nasceu de um convite para eu participar de um comitê regional de Avaré, e o nosso trabalho ele expandiu muito, então nós resolvemos estender para toda a região através da criação do núcleo. Até porque mesmo a violência não acontece, a violência e o abuso não é apenas fisicamente, né, psicologicamente, verbalmente. Então, a sociedade hoje em dia agride as pessoas simplesmente pela fala. E isso é um ciclo que a gente mesmo tem que quebrar. Isso aí está na sociedade há muito tempo e pelo visto cada vez está piorando. Não está melhorando. Principalmente com as mulheres, né? Porque, às vezes o homem fala alguma coisa sem nem pensar e está agredindo a mulher. Afeta a mulher psicologicamente. Naturalmente. Sim. Até no caso que tem a dependência, né? Tem muitas mulheres que aceitam. Porque não tem outra opção. Porque porque acham que não tem. Na verdade, a opção tem muitas opções. Aí que entra o trabalho do núcleo, né? Apoiar
para que ela consiga enxergar que é possível ela dar a volta por cima, ela se livrar, né, desse ato violento. Porque de vez em quando a pessoa está sendo agredida, só que ela não quer sair dali porque praticamente ela depende do trabalho se ela não trabalha, depende do trabalho dele. O alimento, É. o dinheiro dele precisa para o alimento, o aluguel, e como que ela vai sair dali? Então ela acha que simplesmente depende dele e não sai mais de lá. Principalmente quando tem filhos pequenos, né? Isso, Pior ainda. pior ainda. O medo da criança sofrer, ela diz que às vezes a criança está sofrendo mais vendo a mãe sendo agredida, os irmãos sendo agredidos, do que se tivesse saído de lá, se tivesse pedido ajuda. E hoje em dia é bem difícil, né? E por mais que tem tantos meios de ajuda aí, o povo se cala, as pessoas se calam, não falam nada, preferem sofrer palavras por medo, né? Exatamente. Em questão de criança também, tem que, tipo, dependendo da mãe e do pai, né? Um fica jogando a criança no filho, fica jogando a criança pra, tipo, o pai joga com a mãe, a mãe joga com o pai. Aí, tipo, a criança começa a ter bastante. Começa a crescer achando que ninguém gosta Principalmente dela. psicológico. É verdade. É isso aí, a gente não pode parar, a gente não pode desistir, nós temos que acreditar sempre. E muitas vezes não é na primeira tentativa, na segunda, mas a gente não pode desistir. A gente tem que acreditar para que as coisas aconteçam e a vida das pessoas melhorem, né? Qual conselho você daria para nós? Você deixa pra gente jogos daquele pescar e o povo tá sentindo a gente também, né? Estudem. Este é a mensagem que eu deixo para vocês. Porque o estudo vai dar condições a todos vocês de realizarem seus sonhos. Então não desista. Conhecimento nunca é demais, né? Não, estudem. Porque o estudo foi o principal aliado no meu sucesso, na minha trajetória pessoal e profissional. E aí, galera, escreveram o conselho dela no caderninho? E vamos seguir esse conselho, viu? E hoje ficaremos por aqui. Foi um prazer, viu, Simone? Eu que agradeço ter vocês, assistido nosso viu? podcast. E sempre que quiser voltar, conversar com a nossa cultura da Mix. As portas sempre vai estar abertas. Combinadíssimo, fechou. Qualquer momento, qualquer palestrinha, pode chamar nós. Combinadíssimo. Estamos disponíveis para chamar. Obrigada, viu? Tchau, galera. Ficamos Tchau, por tchau. aqui.